Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Nino Carvalho, bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é sobre como começar a sua consultoria. Então o foco aqui do vídeo de hoje não é decisões como qual é o contador que eu vou contratar, né, contratos a fazer, parte legal, também não é táticas de marketing para trazer prospect. O que eu vou falar para você hoje são as 3 principais decisões para começar a sua consultoria que vem antes de qualquer outra decisão. Se você não tiver esses 3 pontos muito bem definidos, muito bem amarrados, esquece, você não vai conseguir dar muitos passos rumo ao que você está buscando, rumo aos seus objetivos. Então, nessas 3 decisões eu peço que você pare, reflita, vai lá consultar o post, que no post sempre é complementar ao vídeo. Lá eu coloco umas imagens, umas tabelas e ajudo você a pensar em como tomar essas decisões. E aqui vou falar um pouco delas e dar exemplos de como é que eu trabalho, tá bem? Então vamos lá. A primeira decisão é o que eu vou vender, quais os meus produtos de consultoria. Óbvio que eu não consigo fazer nada se eu não souber o que eu vou vender. Lá no post tem uma matriz, que eu vou também colocar aqui agora, que vai ajudar você a pensar em fazer esse cruzamento. Quais são as minhas expertises como consultor, o que eu domino, né? Quais são as minhas habilidades profissionais, versus cruzando com o que o mercado precisa, o que ele demanda, o que ele valoriza mais ou menos. Ao cruzar esses pontos vai ficar claro para você o que o mercado precisa muito, demanda muito, valoriza muito e o que você é muito bom. E é óbvio que é nesse ponto que você tem que focar. E quando você for definir os produtos, tá? Pense primeiro nas linhas de produto. Então, no meu caso é o seguinte, eu só faço como consultor desde 2008 o seguinte, dentro de estratégias de marketing, que é a área que eu trabalho, você vai definir também essa sua área, então gestão de pessoas, é recrutamento, tá? É auditoria de tecnologia, é processos e fluxos de projetos, o que é? A minha área é estratégia de marketing. Dentro dessa área eu faço só 2 coisas, eu só tenho 2 linhas de produto. Uma é a consultoria estratégica e a outra são programas de capacitação. Você depois, dentro dessas linhas, pode ter subprodutos, né? Então, no meu caso, dentro de consultoria, eu tenho pacote de hora de consultoria, tenho um planejamento estratégico de marketing e dentro do programa de capacitação, por exemplo, eu tenho palestras para o board de uma empresa ou então treinamento para a equipe técnico-operacional da empresa, sempre dentro da área de estratégia de marketing. Então, é importante se definir esse grande grupo, suas linhas de produto e depois subprodutos. Então não começa lá na pontinha não, vai fazer esse exercício e não desenha mais do que 2, 3 produtos, porque ninguém é bom em tudo. Então esse troço de agência 360, consultor 360, é bom em tudo, não existe isso, o cliente também não confia nisso. O cliente quer alguém, praticamente consultores, que são muito bons naquela área específica, então foca. É o que eu falei, eu só faço estratégia de marketing. Nino, você gerencia a rede social, você faz a Facebook Ads. Nino, você ajuda a gente a fazer uma campanha. Eu não faço isso, eu não tenho uma equipe que faz lá a campanha e arte, conceito, etc, etc. Não é meu foco. Estratégia de marketing, então pensa nisso. Novamente, essas decisões vão impactar no seu posicionamento. O que eu quero dizer com isso? Quando alguma empresa das que eu quero atingir pensar em fazer estratégia de marketing, né, e o que permeia a estratégia de marketing, tem que lembrar do Nino. Se ela quiser fazer gestão de rede social, não precisa nem saber quem eu sou. Então isso é muito importante. Essa é a primeira decisão. O que você vai vender? Agora vamos então para a segunda decisão. A segunda decisão é para quem eu vou vender. Qual é o tipo de empresa que eu vou vender? Lá no post, você vai ver para complementar aqui os seus conceitos, você vai observar que eu coloquei uma tabelinha com várias variáveis majoritariamente demográficas. Isso é porque quando você for fazer esse primeiro pensamento, a primeira reflexão, você vai ter que pensar em qual é o tipo de empresa que eu quero atender. No meu caso, novamente, eu só trabalho com o seguinte tipo de empresa: multinacional ou empresas grandes, líderes no seu segmento de atuação. Já houve um terceiro foco há algum tempo atrás, que era organizações públicas, que eu não trabalho desde 2014, 2015. Tá? Então, basicamente, são esses 2 grupos de empresas. Nino, você trabalha aqui para a cadeia de restaurantes do meu pai em Abaeté, em Minas Gerais? Não, não trabalho. Trabalho só com grande empresa. Ah, eu tenho uma grande empresa, mas ela é a 5ª no mercado de fazer borracha para asfalto. Não, não trabalho. Tá? Então é importante ser isso novamente pelo posicionamento. Quando essas empresas que você quer atingir forem pensar em contratar alguém com aquela expertise que você tem que ser considerado e tem que ser lembrado. Outras não importa.
Segmentação é uma coisa que dói um pouco, né? Porque para segmentar eu tenho que falar, olha, eu vou falar com você, só que se eu falar com você, eu não posso falar com você, né? Então eu não consigo dar atenção para todo mundo. Pensa numa conversa, quando você está querendo dar atenção para um monte de gente, como é que a conversa sai? Agora, quando você está lá com a gatinha ou com o gatinho, falando só com ele e tal, são vocês dois, etc., você está focado, né, naquele público específico, a coisa anda um pouco melhor. Então, pensa nisso. Para quem eu vou vender? Qual é o tipo de empresa? Terceira decisão, quais são os seus diferenciais? O que significa isso? Para definir quais são os seus diferenciais, tem um macete muito tranquilo que eu ensino para os meus alunos, que é o seguinte: pensa que, de uma maneira muito rápida, muito objetiva, né? Ou seja, uma brincadeira que eu faço é, numa viagem de elevador de 3, 4 andares, você tem que responder para o seu potencial cliente a seguinte pergunta: Nino, por que eu compraria de você e não do outro, e não do ciclano, e não do concorrente? Então a pergunta é essa: por que eu devo comprar de você e não do seu concorrente? E eu tenho que ser claro, objetivo e direto. E lembra do seguinte: diferencial não é o que você acha que é diferencial. Então eu podia achar o seguinte: não, diferencial para me contratar é que eu moro em Portugal. Mas o cliente não acha que isso é um diferencial. Então esquece, não é um diferencial. É o que o seu cliente acha que é diferencial. Tá? E aí nesse momento pode ser útil conhecer melhor esses anseios, né? Essas aspirações, essas necessidades, frustrações. Tá? Eu não gosto de usar a palavra dores, que eu acho que você vira pejorativo de tanto usar isso. Tá? Esses anseios e também desejos de quem é o comprador. Então agora vamos fazer um resumo breve aqui do que a gente conversou hoje no vídeo, tá bem? Então no vídeo de hoje a gente falou sobre como começar suas consultorias, destacando 3 decisões essenciais que vêm antes de qualquer coisa. E como eu fui falando ao longo do vídeo sobre posicionamento, impacto lá no cliente, etc., você percebe que isso aí vai te assombrar, pode ser no sentido positivo, deve ser no sentido positivo, mas vai estar junto com você ao longo da sua carreira como consultor ou como agência ou como freelancer. Então essas decisões são importantíssimas, você tem que fazer elas antes de qualquer coisa. Antes de pensar no nome da tua consultoria, obviamente, são essas 3 decisões. Então a primeira delas é o que você vai vender, os seus produtos que você vai vender para o cliente e vai oferecer para o mercado. O segundo é para quem eu vou vender. Então qual é o tipo de empresa que vai ser meu alvo para eu buscar e vender aqueles produtos que eu defini no passo anterior. E o terceiro e último passo é quais são os meus diferenciais. Ou seja, por que eu compraria com você e não com o outro? Tá bem? São esses 3 passos, essas 3 decisões para começar a sua consultoria. Se você já é consultor e não pensou sobre isso, deve estar sofrendo um pouquinho em alguns aspectos. Faz essa reflexão, consegue se posicionar melhor no mercado, ver exatamente qual é o seu tchan diferente dos demais e vai com foco mais robusto, mais bem enquadrado, mais estruturado, como eu havia dito. Olha, curte o vídeo, compartilha, comenta, assina o canal, obviamente, assina também a newsletter lá no blog, vê o post no blog complementar a esse vídeo, tá? E se tiver dúvida, hashtag Nino Responde, eu vou identificar e vou responder você, preferencialmente por vídeo, tá bem? Obrigado e até a próxima.